do culto. Quando nós começamos com a pergunta do catecismo, nós já estamos em culto, e a liturgia tratou nos 3 pontos, dizendo assim: firme-se na minha palavra. Em segundo lugar, eu estou a ponto de vomitar-te porque você é morno. Terceiro, eu estou à porta do seu coração para entrar e fazer o que precisa ser feito. Foi isso que nós meditamos e cantamos. E hoje, então, o tema é aproveite as oportunidades. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versos de 14 a 30. Mateus, capítulo 25, os versos de 14 a 30. Oremos. Senhor nosso Deus, graças pelo primeiro domingo do ano na Tua presença. Começamos um ano novo, né, Senhor? Mas não tem nada novo debaixo do céu. O Teu servo, o inquiridor, o Correlete, ele já dizia isso lá em Eclesiastes. Não faz a menor diferença ser dia 2, dia 3, dia 31. O que muda, Senhor, é o nosso coração e a nossa disposição, é o atender ao chamado da graça e ter a vida transformada. Então, ó Deus, eis aí o Teu povo, eis aqui o Teu servo. Teu servo é um incompetente pregador. O Teu povo é de coração duro. E nós não sairemos daqui abençoados se o Senhor não fizer um milagre e vier com bênção através do Teu Santo Espírito nesse momento. Destranca o nosso coração, Pai. Quebra o nosso coração e nos permita ter a certeza que o Senhor falou conosco. Como um pai fala com um filho, fala com os Teus filhos aqui. E se tem algum filho do Senhor, como orou o presbítero, Pai, que ainda não Te reconheceu, que hoje seja o dia, que seja o marco de abrir a porta e recomeçar um ano totalmente diferente. Em o nome de Cristo, ó Deus, por favor, opera em nós um milagre. Amém. Irmãos, no verso 25, 14, veja lá, leia comigo, por favor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então o texto começa, pois será, ou seja, a explicativa pois. Jesus está explicando o que havia sido requerido antes. Ele está dizendo, o Senhor está respondendo a questão do verso 24, 3. Leia comigo, por favor. 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos haviam pedido, Senhor, nos fala, como é que vai ser isso? Quando vai ser isso? E aí o Senhor está respondendo, pois será. O capítulo 24 e 25, irmãos, nós temos registrado o sermão escatológico de Jesus. Jesus fala do fim. O que você sabe sobre o fim? O que você sabe sobre o fim? Mas, você veio para a igreja. 2021 está aí e você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Você sabe que o fim está perto. Você sabe. Isso está no seu coração. Nós estamos com uma sensação de brevidade tremenda. Nós estamos, aqueles que têm o Espírito de Deus, estão vendo. E nós estamos recebendo pessoas que dizem, esse é o último tempo, eu preciso tomar uma atitude com Deus. Várias pessoas estão se achegando. E eu posso afirmar que Cristo está requerendo que se aprenda especificamente sobre o que você tem feito com as oportunidades então. Uma vez que nós sabemos que está perto o fim, cada vez mais perto o fim, lhe foram outorgadas oportunidades. O que você está se preparando para esse bendito fim? Você tem agarrado oportunidades? Ou você tem deixado passar
por corpo mole, pelo que for, você tem deixado oportunidades passarem? Nessa perícope, a Sagrada Escritura refere-se ao talento como uma unidade monetária romana que equivale a 6.000 denários ou 6.000 dracmas. Lembrando que um denário ou uma dracma é o pagamento de um salário mínimo por dia. 5 talentos, quem ganhou 5 talentos ganhou 30.000 denários, 30.000 dias de trabalho. Quem ganhou 2, ganhou 12.000. E o que ganhou 1, ganhou 6.000. Todos ganharam uma grande soma. E quem ganhou menos, ganhou 6.000 dias de trabalho, 16,4 anos de trabalho. O que ganhou menos. É uma vultuosa soma, não é? Mas o texto vai além de valor monetário, irmãos. Ser crente no Senhor Jesus é mais do que dinheiro, é mais do que posses. Isso tudo vai ficar aqui, não é isso. Irmãos, a partir dessa parábola, talento, no português, pode ser uma chamada de um dom natural ou uma habilidade. E esse paralelismo ajudou muito a compreender mais essa história que o Senhor Jesus está contando para aplicar na vida e ser bem-sucedido. Irmãos, eu não sei, parece que eu escrevi, postei isso, parece que eu estou numa rota de colisão, sabe? As pessoas estão indo para um lado e eu estou indo para o outro lado completamente diferente. As pessoas estão falando assim, vamos fazer pedido disso, pedido daquilo outro, e os crentes estão embarcando nisso. E olhe lá se não tem crente vestindo roupa branca para poder passar de 31. Isso é mandinga. E pior é o seguinte, o que isso tem a ver com o Evangelho? Mas o Senhor Jesus disse assim, olha, me busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e fique em paz, que o resto eu vou prover. Então, a nossa função, irmãos, não é nos preocuparmos com o que Deus vai me dar. Não, preocupe-se em adorar a Deus. E Deus não falhará em lhe prover todo o necessário para que você ande na presença dEle. Então, irmãos, tente ver-se sentado no chão e Jesus explicando isso aqui. Ele disse que o homem não peca somente quando ele comete adultério, quando rouba, quando mata. Você já ouviu alguém dizer assim, mas eu não sou tão ruim não, nunca matei ninguém, nunca roubei. Você já viu? Pois é. Tiago 4,17, irmãos, diz assim, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. Só, não por omissão. Quando você sabe o que deve fazer e não faz, nisso você está pecando. E pecado é transgressão da lei de Deus. Doravante, o que está claro aqui é que o Senhor Jesus está dando as últimas pinceladas para aqueles que eram seus. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar o caminho apontado. É por aqui. Irmãos, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas nós temos um planejamento, nós temos uma bússola. E aqui, irmãos, dando um retorno, como se tivesse para o imprescindível, como apresentar frutos, Jesus diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus está dizendo, olha, o caminho é, preocupe-se em dar frutos. Porque se você não der frutos, você está enganado. Você está fazendo número numa igreja, você acha que é crente, mas você não é. Por favor, atenção, não viva o dia inconsequentemente como se você não fosse acontecer nada. Irmãos, a Bíblia fala assim, como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, mas, irmãos, o que a igreja está influenciando no exato momento das nossas vidas? O que a sua vida
Essa semana eu recebi alguém aqui na igreja e disse assim, olha, eu encaro a igreja como prestando se ela fechar as portas, o entorno sentir. Então nós prestamos quando, se nós sairmos daqui, as pessoas vão sentir nossa falta. Irmãos, eu estava sentado aqui, aí veio um moço passando de máscara. Pastor, eu cheguei lá na grade, sou seu vizinho aqui, ó. E todo domingo de manhã eu fico ouvindo os hinos de vocês. Parece canto gregoriano, né? Bonito, né, pastor? Aquela coisa assim, gostosa, que acalma. Falei assim, olha, nós estamos prestando para os vizinhos. De vez em quando tem um vizinho vindo para cá e cultuando conosco. Fizeram um abaixo-assinado no início, irmãos, para a igreja não vir para cá. E hoje reconhece a igreja como solene, como boa para o entorno. Mas o que você então, você prestará contas de tudo, irmãos. Então, por favor, Mateus 12:36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Até daquela palavrazinha que não precisava ser dita, sabe? Aquela brincadeirazinha. Até aquela brincadeirazinha. Então, de toda palavra que não precisava, nós daremos conta. Aí nós achamos que temos que abrir a boca. Quando o Senhor deu 2 ouvidos e uma boca só. Então você deve falar metade do que você ouve. Esse texto nos diz que você dará contas do que você não fez. A coisa aperta. Não é só pelo que você fez de errado, é pelo que você também não fez de certo. Então, a tônica aqui agora é o seguinte. Sabe quando você lava as mãos? Você diz assim, não quero me envolver nisso não. Você pode fazer isso como cristão? Porque aqui, nesse texto, não é só o que você fez de errado, é o que você não fez de certo. Irmãos, Deus não nos colocou para sentarmos em banco esplêndido. Ser crente dentro de uma igreja é a coisa mais fácil que tem. Mas é lá na nossa casa, é no ambiente do nosso trabalho, é aonde Deus nos plantou, irmãos. É na vizinhança. O que eu estou sendo lá? Então, por favor, esse texto é fantástico. Deus oportuniza segundo cada capacidade. Deus oportuniza segundo cada capacidade. E, em primeiro lugar, confiando a cada um uma parte da administração desse mundo. Eu vou repetir. Deus oportuniza segundo a capacidade de cada um, confiando a cada um uma parte da administração desse mundo. Pastor, o senhor está dizendo que Deus me confiou uma parte da administração do mundo? Estou. E você vai ver que sim. Então leia comigo, por favor, os versos 14 e 15. O 14 nós já lemos. Vamos ler o 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro e... O Evangelho de João ainda diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse mundo e tudo que está aí é criação pelo Filho de Deus. A partir de hoje, quando você vir uma orquídea, você vai falar assim, criação de Deus que passou pela mão de Cristo. Não existe nada nesse mundo que tenha existido sem que tenha sido feito por Deus, por intermédio de Cristo. Por favor, não existe nada sem que Cristo tenha participado do processo. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos que um homem, ele mesmo, se ausentaria para outro país, para outra pátria, mas que confiaria tudo ao seu e aos seus homens e mulheres de confiança. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou indo para outro lugar, mas eu estou confiando a vocês, homens e mulheres da minha confiança. Você é alguém da confiança de Deus? Deus te chamaria ou tem chamado para missões importantes? Deus tem te chamado para missões importantes? Aonde você está? Não tenham dúvida que Deus chamou a cada um aqui. Senão vocês não estariam na igreja do Senhor Jesus começando o ano. Se Deus deu
a ninguém, nenhuma outra missão, ele deu a grande comissão. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Deus não deu missão para ninguém, outra, ele deu a grande comissão. E como é isso? Alguém pode dizer assim, mas eu não sei como fazer, eu não tenho como fazer. Veja o final do verso número 15. A cada um segundo a sua própria. Deus não está te dando uma missão que você não possa cumprir. Não diga que Deus está te dando alguma coisa além. Irmãos, isso aqui é fantástico. Deus é justo em tudo, até nos mínimos detalhes. Os talentos são dados segundo a própria capacidade de cada um. Deus não vai te entregar alguma coisa para você fazer que você não tenha condição de fazer. Quando nós nos dispomos a ser pastores, a nossa graça é saber que a gente não tem a menor condição, mas a quem Deus chama, Ele capacita, sustenta e envia. Irmãos, no mundo corporativo, ninguém mais é contratado por currículo. Você pega o currículo do sujeito, ele tem PhD, LSD, ele tem tudo que você pensar. Ninguém olha currículo mais não. Senta aqui e faz. Se o sujeito tiver uma formação, uma faculdade, excelente. Mas ele tem que saber aquilo que a empresa precisa, porque ela contrata por competência. Você sabe fazer? Então, é isso que eu quero. Ouça, o ponto de partida, então, é saber fazer o papel que o cargo requer. Isso já é Bíblia há muito tempo. Deus é assim. O Senhor Jesus não chamou outros, mas o fez com você e com a competência que você tem. Deus te chamou com a competência que você tem. Aonde você está? Não é outro, não. É isso mesmo. Nem mais e nem menos. É aquilo que você tem a oferecer, pois foi Ele mesmo que colocou em você. Tudo que foi feito por meio de Jesus. Você foi feito por meio de Jesus. E o que tem dentro do seu peito de capacidade foi Jesus que fez aí dentro. Deus oportunizou, Deus criou oportunidades para onde você estivesse, e aí Ele te coloca ali para você ser carvalho de justiça. Deus te colocou aonde você estiver com vistas a administrar o pedaço da pátria celestial que te cabe, nem mais nem menos. De vez em quando o Milton diz assim, pastor, estou aqui lutando na minha empresa. E aí? Deus colocou o Milton lá na empresa dele para ser carvalho de justiça. Não sou eu não sei nem a empresa onde o Milton trabalha. Mas então, meu irmão, é onde você está. Lá, só com o que você tem. Não é longe, é o que está na sua mão, debaixo do nariz, muitas vezes. Jesus partiu e deixou a sua igreja para agir até que ele volte. Salgando, que é dar testemunho, é impor padrões éticos e morais, levando luz que é frutificando. Então, meu irmão, Deus oportuniza segundo a capacidade que Ele deu. O que você tem feito com a capacidade que Ele te deu? Mas, em segundo lugar, Deus oportuniza segundo cada capacidade. Deve-se aplicar em conseguir frutos. Deus te deu capacidade? Deu. Vá atrás de frutos. Versos 16, 17 e 18. Vamos juntos? O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, vocês sabem qual é a característica do que é melhor? Vejam que o primeiro já saiu rapidamente. O primeiro já saiu rapidinho. Ele foi para cima com toda a vontade para definir e dobrou a quantia, vontade e energia. Irmãos, cada vez que eu leio as Escrituras, Jesus não chamou ninguém que estava à toa na vida. Deus não gosta de preguiça, Deus gosta de homem que parte para cima, de mulher com decisão. E a nossa tendência é o seguinte, você levou um susto, você fica amuado, desanima,
Não é não. Vai para cima com força. Não se deixe dominar. No verso 17, o que ganhou 2 talentos partiu para cima do mesmo jeito. E o que ganhou 1 fez o quê? Enterrou. Os defensores dos frascos e comprimidos dos nossos dias diriam, tadinho, só ganhou 1, tinha que enterrar mesmo, se tivesse ganhado mais, seria mais fácil. E tem gente que vai defender isso hoje, dentro da igreja. Quando alguém caminha por aqui, inclusive, quem está recebendo o talento está dizendo que Deus não sabe o que fez. Não é isso? Porque Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Aí ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Então, se está errado, foi Deus que errou, né? E você está certo. Muito bem. Deus deu a cada um segundo a sua própria capacidade, do verso 15. Então vejamos que ainda bem que Deus é onisciente, pois do contrário, se o negligente tivesse recebido 5, não teria sido 1 só não, teriam 5 talentos enterrados. É isso que teria acontecido. Querido irmão, você gosta de dormir? Nada contra, viu? Quem não dorme entra em colapso. Eu sei o que é isso. Agora, cada coisa no seu devido tempo, na medida certa. E Provérbios 23, 21 diz assim, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Poucos na vida tiveram a oportunidade de nascer num lar rico. Aqui nessa igreja, não conheço ninguém. Conheço ninguém que nasceu rico. A maioria dos vencedores que continuam assim é porque lutaram muito. Ganhar de graça, além de pleonástico, não é bíblico. Ganhar de graça não é bíblico. O que se consegue sem esforço raramente tem valor. Você tem um talento só, tem alguns talentos, mas não muitos. Esse é o seu caso? Lute, trabalhe, rale, desenvolva, busque a Deus. Não dá para continuar brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá. Deus cria oportunidades e nos dá o talento, aonde nós estivermos e da forma que estivermos, nem mais e nem menos. Você é cozinheiro? Testemunhe, fale do amor de Cristo aonde você estiver, na sua linguagem e com a sua capacidade. Se você fosse para alguém melhor ou pior que você fazer na sua cabeça, Deus teria colocado outra pessoa ali, não você. Deus te colocou onde você está para você brilhar. Você está cozinhando? Brilhe. Você está falando? Brilhe. Você está dirigindo? Brilhe. Mas o problema é que em todo lugar que você vai, dá problema. Não é só eu sei fazer isso, e não é tão bem feito. Ah, mas eu não sei fazer tão bem. Faça o melhor que você puder, como se você estivesse fazendo para Deus, sabendo que é a Cristo que você está servindo. Essa é a palavra de Deus. Então vamos fazer o seguinte, você não sabe fazer melhor do que o melhor? Essa semana um corredor bateu o recorde de Usain Bolt. Quando foram ver, ele correu na raia de dentro 14 metros menos. Aí ficou fácil bater o recorde. Pastor, eu não sei correr como o Usain Bolt. Meu irmão, você sabe andar? Vai no passinho do gado. Quando Jacó vem vindo, ele diz para Saul assim, olha, eu não posso apertar a mulher e os meninos e o gado, porque senão eu vou machucar todo mundo, vou matar todo mundo. No passinho do gado. Do jeito que dá. Não pare. Faça do jeito que você pode fazer, mas no final do dia, você vai ajoelhar e orar e dizer assim, Senhor, o Senhor é a minha testemunha, que eu fiz o melhor que eu podia. Eu honrei o seu santo nome. Agora você com você mesmo. O verdadeiro problema são quantas vezes Deus oportunizou, quantas coisas belas que Deus colocou assim na marca do pênalti e falou assim, chuta. E você fala assim, quero não. A bola estava ali, ó, na marca do pênalti. E você? Onde tem estado a sua oportunidade? Na escola, no trabalho, na ida, na volta, na vizinhança, na sua casa? Onde está a sua oportunidade? Deus oportuniza segundo a cada capacidade.
Terceiro e último lugar, você prestará conta dos seus atos e omissões. Deus deu a cada um segundo a capacidade. Deus chama você para desenvolver frutos e você prestará conta dos seus atos e omissões. Versos de 19 a 27. Vamos ler de forma alternada. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Obrigado. Irmãos, o verso 19 diz, depois de muito tempo. Já passou muito tempo que Jesus foi, né? Já. Quando nós olhamos para a história, 2021, todavia, Jesus está voltando. Creia nisso e prepare-se. Prepara-te para o dia do encontro com o teu Criador, você vai encontrá-lo. Quando voltar, aí o texto fala de um acerto de contas. Deus será justo mais uma vez. E aí eu explico, né? Lucas 12, 48, esse verso você devia grifar nas Escrituras. Lucas 12, 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, no dia do acerto de contas, Lucas 12, 48, Deus vai pedir contas de acordo com o que Ele te deu. Nem mais e nem menos. Se Ele te deu mais, Ele vai te exigir mais. Você foi oficial de igreja? Você foi líder da igreja? Você é crente há quanto tempo? Aquele que já é crente desde o berço, ou aquele que é cristão há alguns meses, tem resultados diferentes a entregar. Mas, meu irmão, minha irmã, o quanto você poderia entregar hoje? Irmãos, eu confesso, não é medo, mas eu estou com receio. A nova onda do corona, nós estamos vendo pessoas morrerem com 4 dias. 4 dias. E aí? Às vezes, algumas pessoas saem do culto dizendo assim, puxa vida, mas o pastor forçou a barra hoje, né? Meu irmão, eu vou poder dizer, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia e eu estou chamando a atenção de verdade. O que você poderia entregar hoje a Deus se Ele te chamasse para prestação de contas? E chega o acerto de contas com os servos da nossa história. Jesus, nos versos de 20 a 22, o que tinha ficado com a fortuna maior, entrega 2 bolsas. Ele recebeu uma, entrega 2 bolsas. O segundo também recebeu uma bolsa maior e pôde sorrir, duplicou o que recebera. Ambos recebem elogios. Verso de número 23. É gratificante, né, quando alguém chega e nos coloca para cima e diz assim, parabéns, olha a sua vida. Olha o que Deus tem feito através de você. Eu só quero mostrar uma coisa no texto.
O que recebeu menos recebeu 16,4 anos de trabalho. O que recebeu 5 talentos recebeu 82 anos de trabalho. Isso é uma fortuna, não é? O texto está dizendo que todos receberam fortunas. Todos receberam coisas impagáveis das mãos do Senhor. O que você recebeu do Senhor é impagável. A questão é o que você está fazendo com isso. E Deus vai lhe dizer assim: parabéns, servo bom e fiel. Entra aqui no gozo do teu Senhor. Você desenvolveu-se, você desenvolveu a sua salvação, você foi fiel. Vem para cá. Irmãos, isso aqui assusta. Verso número 24. Esse aqui eu vou ler de novo. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Percebe o desavergonhamento? As pessoas, quando estão em débito, elas dizem assim: ah, não, mas você é muito duro, você cobra muito. As pessoas, quando estão precisando tomar vergonha na cara, ao invés de assumirem as suas falhas, elas botam a culpa nos outros. E o sujeito aqui tem coragem de dizer para o Senhor: Senhor, sabia que o Senhor é homem severo. Tá bom. O miserável, quando vê que os outros fizeram e ele não, ele tenta fazer o quê? Deus, a culpa é sua. Irmãos, às vezes nós fazemos exatamente isso dentro da igreja. Ao invés de nós não nos emendarmos com a quantidade de anos e de oportunidade que tivemos, nós colocamos culpa em todo mundo. Ao invés de dizer assim: Senhor, sou eu. Ao invés de fazer como Jó fez, na enquadrada de Deus, Jó diz assim: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. E o sujeito fica tentando transferir culpa para os outros, como se isso funcionasse. Será, irmão, que você tenta se justificar como tadinho? Bom, se você é tadinho, existe um Deus injusto, que Ele não te tratou como você deveria ser tratado. Verso de número 25, irmãos. Verso de número 25. Receoso, Senhor, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Você terá coragem de dizer assim: Deus, a culpa é sua. Mas quantas vezes você tem feito isso ao invés de coragem e vergonha? Verso de número 26. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você tem coragem de falar isso comigo? Irmãos, a diferença entre um servo quebrantado é essa: a carapuça não é para os outros, a carapuça é para mim. Irmãos, lobo, dentro da igreja, na hora que você bate nele, ele rosna e parte para cima de você. Ovelha abaixa, ovelha diz assim: é comigo. É diferente. A mensagem bíblica é fraca. Ou fraco é o seu ouvir com coração de pedra. Interessante o verso de número 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aqueles que dizem que cobrar juro é pecado, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, é natural que seja cobrado a correção. É justa, está aqui. Escuta, não seria justo você ter colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros? Não é inteligente? Ou seja, irmãos, não tem jeito. Preguiça não tem jeito. Não exercitar a cabeça não tem jeito. E pior, que a gente sabe que errou. A bola estava na marca do pênalti, você podia ter usado a cabeça e você não fez. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Aí, mas eu não tenho sabedoria. Aí as escrituras dizem assim: está alguém entre vós necessitando de sabedoria? Peça a Deus, que nada lhes impropera. Você precisa de sabedoria? Senhor, eu quero viver um 2021 diferente. Existe um Deus que na sua escritura diz assim: me peça a sabedoria que eu vou te dar. Eu vou concluir, irmãos.
Deus oportuniza segundo a capacidade de cada um, nem mais e nem menos. Na visão comunista atual, tirar de quem tem tem tão pouco é covardia. Mas o verso de número 29 diz, Deus, que o mais pobrezinho, o que recebeu 16,4 anos de trabalho, não é pobre porque é pobre, mas é pobre de espírito, porque não tem garra para trabalhar e para poder produzir. E as Escrituras dizem, aquele que não trabalha, não coma. Não desenvolver riquezas que recebeu. Abraham Lincoln diz que é impossível fortalecer os fracos enfraquecendo os fortes. Ou seja, não é dando a quem não sabe administrar que se conserta um país. Não é. Eclesiasticamente falando, por que será que tem poucas pessoas fazendo tudo na igreja? Porque essas pessoas têm tantos talentos e outros nada. E depois a gente vai colocar a culpa na igreja. Depois você vai colocar a culpa na liderança da igreja, você vai colocar a culpa em todo mundo. E agora eu quero parar, respirar com todos e pensar, irmãos, por favor, o que eu tenho feito com os talentos concedidos por Deus, sendo dele para que eu administre segundo a capacidade que ele me deu? Você vai responder no seu coração o que você tem feito com os talentos que Deus te deu. Com a sabedoria que você poderia estar usando. Foi ele quem te fez, foi ele quem te capacitou, foi ele quem te deu tudo que você tem. E aí eu concluo que ele sabe o que ele está fazendo. E aí você, o que está fazendo ou deixando de fazer com aquilo que você tem? Porque se você não sabe fazer nada, se você não consegue fazer nada, essa culpa não é de Deus. É você, meu irmão. Hebreus diz assim, 6:11. Irmãos, por favor, abram lá. Hebreus capítulo 6, versos 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Irmãos, vamos ler de forma tranquila, entendendo o que nós estamos lendo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, a todo privilégio Deus impôs com justiça e responsabilidades. Irmãos, tem uma dificuldade tremenda com caixinha de promessa. Tem uma dificuldade tremenda. Deus não dá só promessa. E aí você pensa nas Escrituras o que te interessa. Leia o texto bíblico todo, porque todo o texto bíblico tem promessa e tem obrigação. Se Deus deu talento, Deus quer coisas diferentes. E aí nós estamos numa igreja reformada, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós gostamos muito de sermos salvos pela graça, mediante a fé que é um dom de Deus. Mas isso aconteceu em nós para que nós tivéssemos obras que glorifiquem o nome do Senhor. É por isso que São Tiago vai dizer o seguinte, me mostre os frutos, que eu vou te mostrar quem é você. Irmãos, eu quero terminar com algo que está me corroendo por dentro no texto. Verso número 30, por favor. Você pode ler comigo? E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Bom, irmãos, eu fiz questão de ler na Santa Ceia, João 6,37. Aquele que meu Pai me deu, este vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas o verso de número 30, ele diz assim, o servo inútil. O servo inútil. Joga fora. Joga aonde há choro e ranger de dentes. Irmãos, existe um Deus soberano. Existe um Deus que quando salva, ele salva para sempre.
Mas existe um homem responsável que, uma vez salvo, ele sabe que ele tem que acertar a vida, ele sabe que ele tem que produzir frutos, porque senão, de que valeu a sua salvação? De que Deus tem se valido, aonde você tem sido plantado? Vamos orar, irmãos?